A fé e a igreja no indispensável contexto de tradição. Para o resto de Israel, na época de Jesus, escrever não era importante. A palavra valia mais que a escrita. Porque assim como a fama do nome ou do apelido estava ligado ao testemunho frutuoso de vida, eles queriam viver a fé herdada dos pais. A tradição oral passada de pai para filho e ensinada na escola dos rabinos, como a de Gamaliel, que ensinou São Paulo. Havia os escritos, mas a tradição já os completava em favor da tradição oral. Os judeus tinham a garantia de que, com sua divina fidelidade infalível e prodigiosa, Deus mesmo perpetuava e preservava este patrimônio, dado a seu povo. Ou seja, a transmissão da fé era também objeto de fé como fruto de verdadeira intervenção divina. Os materialistas e os racionalistas modernos nunca acreditaram nisso. E ante isso tropeçaram rumo à total apostasia. Para nós, os católicos, os apóstolos foram continuidade viva e palpável da revelação divina. As suas comunidades acreditavam nisso com fé radical, pois apenas suas sombras já eram bastante para receberem milagres pela fé. Cada palavra e cada ato dos apóstolos tinha um valor inestimável. Isso foi importantíssimo para a liturgia e para o cânon bíblico, porque assim como os apóstolos traziam o Cristo vivo, as primeiras gerações dos bispos traziam vivos os apóstolos. A pergunta é: o que é a tradição apostólica? Explica o padre de San Vasquez. A Bíblia não pode ser compreendida corretamente se for separada da igreja onde nasceu. Primeiro, a igreja não nasceu da Bíblia porque a igreja é anterior à Bíblia. Ou seja, primeiro veio a igreja e dela nasceu a Bíblia. O mesmo se deu acerca de Israel. Se nos referirmos ao Antigo Testamento, o que se deu também com a igreja cristã, se nós referirmos ao Novo Testamento. Quando os livros do Novo Testamento foram escritos, a igreja já tinha sido fundada por Cristo. Pois recordemos que Cristo morreu e ressuscitou por volta do ano 30, enquanto que os livros do Novo Testamento foram escritos muito tempo depois. Por exemplo, o Evangelho de São Marcos foi escrito por volta do ano de 64. São Lucas escreveu o seu Evangelho entre os anos de 65 e 80. Dessas datas, mais ou menos, provém o atual Evangelho de São Mateus. Os primeiros livros do Novo Testamento são as cartas de São Paulo, escrita entre 51 e 67. O último foi o Apocalipse, escrito entre os anos 70 e 95. Segundo, quando a Bíblia foi escrita, em concreto,
o Novo Testamento. A igreja já era uma comunidade viva, governada pelos apóstolos e por seus sucessores, que transmitiam de viva voz a palavra de Deus. Nem tudo o que ocorreu foi posto por escrito, e nem sequer da vida e da pregação de Jesus. João 21, 25. 2 Tessalonicenses 2 e 15. 2 Timóteo 1 e 13, 2, 2 e 2 em João e 12. Terceiro, a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. Devemos crer e obedecer tudo o que ela nos ensina e manda. Porém, Jesus Cristo não veio para escrever uma Bíblia. Ele veio para inaugurar o reino de Deus. E para isso fundou uma comunidade, a sua igreja, que fosse no mundo o anúncio e o início permanente desse reino, aos seus apóstolos. Jesus não mandou que compartilhassem Bíblias, mas que pregassem e dirigissem a igreja em seu nome. Isto está em Mateus 28 e 19, em Lucas 10, 16, em Romanos 10, 17. Aos seus discípulos, Jesus não mandou que lessem a Bíblia, para que conhecessem a sua vontade, mas que seguissem a sua igreja e as autoridades que constituem nela. Isto está em Atos 9, 6 e 17. Em Mateus 18, 15 e 17. No Antigo Testamento, no Deuteronômio 17, 8 e 13. Encontramos na Bíblia partes difíceis de serem entendidas, o que muitos corrompem o seu sentido. Razão pela qual é necessário que alguém inserido plenamente na igreja ajude a compreendê-las. Isto está em Pedro, no versículo 2, 3 e 16. Nos Atos também está em 8, 29 e 31. Quarto, a igreja cristã do século I era guiada pela palavra de Deus, porém esta não estava apenas nos poucos livros escritos por alguns dos apóstolos, mas também era encontrada nas palavras e atos de Jesus, na pregação dos apóstolos, na orientação que davam continuamente à pregação dos apóstolos, e na orientação que davam continuamente à igreja e que ela recolhia, conservava e vivia com fidelidade. Este conjunto de orientações vivas de Cristo e dos apóstolos, que não foram escritas, é que a igreja chama de tradição. A qual se formou na própria vida da igreja, em seus cultos e, sobretudo, na sua maneira de compreender as questões estabelecidas na Bíblia. A tradição é a atmosfera e o ambiente em que está. A Bíblia
foi escrita e é a chave para interpretá-la corretamente. A tradição é a vida e a fé da Igreja do século I, que juntamente com a Bíblia foi escrita. Foi conservada e transmitida fielmente.